O ministro do STF, Gilmar Mendes, afirmou, olha só o assunto, hein? O ministro do STF, Gilmar Mendes, afirmou que o deputado cassado Deltan Dallagnol pode abrir uma igreja com as doações via Pix que tem recebido. A declaração foi dada no sábado, durante evento do grupo Prerrogativas, em homenagem ao ex-ministro do Supremo Sepúlveda Pertence, que faleceu em 2 de julho, aos 85 anos. No mês passado, o ex-procurador fez um agradecimento a seus apoiadores pelas doações para pagar uma dívida de R$ 2.800.000 referente à condenação por diárias da Lava Jato. Deltan chamou os gestos de expressão de solidariedade e os doadores de agentes de Deus. Ontem ele publicou um vídeo rebatendo as declarações de Gilmar. Na gravação, Deltan acusou o ministro do STF de intolerância religiosa e afirmou que prefere fundar uma igreja do que um clube de proteção aos mais corruptos e criminosos do Brasil. Vamos acompanhar. Gilmar Mendes ofende de uma só vez os cristãos, as igrejas e os brasileiros de bem que têm fé e apoiam o combate à corrupção. O Dallagnol dizendo que, quando saiu da Câmara e estava no avião, começaram a chover Pix. Eu disse, é o novo contato com a espiritualidade, a espiritualidade do dinheiro, né? Então, certamente já pode fundar uma igreja. É triste ver um ministro do Supremo chegar a um nível tão baixo, a ponto de atacar a fé das pessoas e manifestar uma intolerância religiosa tão desprezível. Talvez por não viver o amor de Deus, ou por ser odiado por tantos, ele não consiga entender o que é uma demonstração de amor, de fé e de compaixão de milhares de brasileiros. Eu aproveito para agradecer a Gilmar, porque após a sua terrível fala, muitas pessoas voltaram a fazer doações e Pix para demonstrar apoio e carinho. Muito obrigado aos brasileiros que estão comigo na trincheira, sendo solitários diante da perseguição do sistema que caça e que condena quem comete o grande crime de combater os grandes corruptos no Brasil. E respondendo diretamente à tosca provocação de Gilmar, eu prefiro fundar uma igreja do que fundar um clube de proteção aos corruptos e criminosos do Brasil. Eu tenho uma pergunta difícil para você, Graeme. Você já viu o Gilmar Mendes criticar um político que roubou o dinheiro público, que lavou dinheiro, que cometeu crime de peculato, por exemplo, se apropriando criminosamente de salários de assessores em gabinetes? Você viu com frequência o Gilmar Mendes criticar esse tipo de conduta, esse tipo de figura? Porque a gente vê ataques sucessivos dele em diversas entrevistas, declarações públicas em relação a juízes de primeira instância e procuradores que investigaram políticos. Pessoas que têm muito pouco poder. Eu vou retomar aqui, eu já falei disso outro dia, porque é muito curioso, as pessoas vão associando todo mundo, como se fosse tudo igual. Olha só, as pessoas que têm poder são o chefe do executivo, a cúpula do judiciário, a cúpula do legislativo, juiz de primeira instância, olha só, o que fizeram aí com o trabalho de juízes de primeira instância. Procuradores do Ministério Público, então, são pessoas assim que apresentam denúncias para serem aceitas pelos juízes de primeira instância e aquilo vai subindo na esfera do poder judiciário. Então você tem a segunda instância acima da primeira, você tem o Superior Tribunal de Justiça, você tem o Supremo Tribunal Federal e você tem parlamentares, 513 na Câmara dos Deputados, 81 no Senado Federal, que podem mudar a legislação. Além da cúpula do judiciário, pode mudar a própria jurisprudência. Então, essas pessoas têm muito pouco poder, né? E é curioso como muita gente fica endossando os ataques às pessoas que têm pouco poder para ficar do lado de quem tem mais poder. Eu queria deixar claro ao público do Papo Antagonista, de uma maneira geral, agora sem se referir a ninguém especificamente, mas é ficar do lado de quem tem mais poder que rende mais boquinha, que rende mais grana, que rende mais remuneração. Saibam disso, quando vocês analisarem, inclusive, o mercado da comunicação. Diga, Greg. O Gilmar Mendes se uniu ao Barroso, né? Enfim, na língua grande, né? Tropeçou na língua, de novo. Por que o ministro do Supremo, decano do Supremo Tribunal Federal, vai se expressar em público com essa bile, com essa raiva, com esse prazer de menosprezar uma outra pessoa? Ele está tendo um evidente prazer de zombar do Deltan Dallagnol e, de fato, zombar do Deltan Dallagnol
naquilo que é uma das características conhecidas dele, a religiosidade. Então, é mesmo uma crítica elitista e com uma bile, né? Aquele negócio que a gente tem que ajuda na digestão, né? Aquela coisa ácida que vem na garganta quando você passa mal, né? Com um azedume que um ministro do Supremo Tribunal Federal não deveria mostrar jamais em público, com esse sorriso de escárnio que o Gilmar utilizou. Então, é aquilo. O cargo de ministro do Supremo aqui no Brasil realmente perdeu completamente aquela aura que impedia, que mantinha os ministros longe desse tipo de manifestação pública, né? Eles esqueceram completamente que o cargo deveria fazer com que eles fechassem o bico, ao invés de falar esse tipo de coisa.